Senhoritas e senhoritos do oitavo ano, estamos aqui para mais uma aula de história, né? Essa aula diferenciada que nós estamos fazendo aqui pela internet. E pessoal, né, do oitavo ano, hoje nós iremos falar sobre o que nós iremos fazer. Nós vamos fazer uma recuperação dos termos trabalhados na aula que aconteceu lá na onde? No CMSP. Importante, hein, pessoal? Eu vou gravar vídeo para vocês e nós iremos divulgar através do Facebook sempre uma revisão do conteúdo oficial que está sendo trabalhado, né? Não vamos fazer nada muito pesado aí para vocês, mas vamos fazer algumas atividades para que você não perca o seu ânimo, a sua vontade de estudar. Então, Centro de Mídia, iremos falar sobre iluminismo, vamos trabalhar o que, pessoal? Os principais temas e conceitos. Vamos rever um pouquinho daquela ideia lá que foi trabalhado lá no centro e os autores. E no final disso tudo, pessoal, nós iremos... eu vou passar para vocês aqui o quê? Uma breve orientação acerca de uma atividade que vai valer algum ponto aí quando a gente estiver presencialmente, e isso tudo, né, vocês podem fazer como já foi explicado, né, através daquele portfólio para vocês criarem. Então, pessoal, depois eu ponho aqui essa outra atividade. Vamos partir aqui, certo? Nessas ideias. Então, na aula lá, começa-se trabalhando uma ideia chamada de tripartição do poder, pessoal. Então, vamos lá. Tripartição do poder, quando falar de tripartição do poder, foi um cara chamado Montesquieu. Ele é francês. E ele disse o quê? Ele diz que, simplificando, né, pessoal? Ele diz que um governo, para que ele não seja injusto ou tirano, ele deveria ser representado em 3 esferas. A primeira, o executivo. Independente do executivo, uma segunda chamada legislativo. Independente também dessas duas, uma outra esfera chamada judiciário. Montesquieu diz que se essas 3 esferas forem independentes entre si, elas podem o quê? Gerar uma forma de se controlar, né, de se gerir, né, uma nação, uma república. O executivo, ele vai ficar responsável pelo quê, pessoal? O executivo, ele vai ficar responsável principalmente pela administração. Então, os gastos serão responsabilidade do executivo, né? Como obras públicas, que outra maneira o executivo ele vai fazer, ele vai executar as suas ações, né? Com campanhas, mas que tipo de campanha? Pode ser uma campanha de vacinação hoje em dia, né? Então, podemos falar aqui campanhas de
cunho social, ou seja, todas aquelas campanhas que envolvem gastar o dinheiro que é de quem? Da República, né, pessoal? Esses três aqui, né, são os poderes de quem? Da República. Então, o executivo, ele administra. Administra o quê? Os recursos que são angariados por quem? Por aquelas pessoas que vivem na República. Nós vivemos numa República. Uma coisa que é pública, é de todos nós. O legislativo, pessoal, o legislativo, ele faz leis, né? Então, qual é o papel do legislativo? Criar leis. Né? Leis para quê, pessoal? Para que exista um contrato entre as pessoas, não é? Na República, você vai viver segundo o quê? Aquelas leis. Beleza? Mas quais leis? As leis que estão lá na Constituição. Perdão, pessoal. Só na Constituição? Não, né? Porque o legislativo, assim como o executivo e o judiciário também, ele vai estar dividido como? Na cidade, a menor esfera, o Estado, a segunda, e a nacional, né? A terceira esfera. Então, temos essa Constituição, ela pode valer para todo o país, mas eu posso ter também as Constituições, igual existem hoje em dia, as Constituições dos Estados, que apesar de fazerem parte da República, eles ainda conseguem ter uma certa autonomia e aprovar leis que em outros estados não, independente de ser de um outro país, eles são do mesmo país, né? E chegando até o nível municipal, né, pessoal? As leis orgânicas que os vereadores aprovam, elas têm um peso de lei, né? Os vereadores fazem parte do legislativo, né? E depois temos o judiciário. Que qual é o papel dele nesse cenário aqui que nós estamos falando, república? O judiciário tem como papel julgar. Mas de acordo com o meu gosto, igual os reis faziam? Não. Eu julgo, mas de acordo com o quê? Com os diversos códigos que são elaborados pelo legislativo, não é? Eles são, logicamente, passa pelo executivo. Vamos falar aqui em termos nacional. O presidente, ele assina a lei, mas ela sempre passa pelo legislativo. E quem julga não é o presidente, quem julga é o judiciário. Com base no quê? Na Constituição, nas leis do Estado, nas leis orgânicas do município. Né, pessoal? Então, julgar com base nas leis. Beleza? Por que com base nas leis? Ah, não gosto daquele outro lá, por causa que, enfim, N motivos. Vou julgar como? Com o meu gosto? Não. Eu tenho que ter uma Constituição. Fere o direito de qualquer um que viva naquela república, está contrário às leis. Se não, né, pessoal, eu não é mais aquele modelo do rei, eu faço o que eu quiser. Não, existe aqui toda, né, uma máquina que vai mostrar como que aquilo ali funciona. Beleza, pessoal?
Vamos partir agora para o próximo assunto, que na aula do CMSP foi citado como exemplo a Declaração dos Direitos do Homem. Eu vou deixar isso para o final, para a hora que eu for trabalhar aquela atividade. Por quê? Porque eu vou seguir aqui falando dos outros termos, dos outros autores que foram trabalhados, e no final eu falo exatamente de como nós podemos questionar tudo isso que está sendo apresentado, porque não vim aqui, né, para enfiar nada na goela de ninguém. É interessante que vocês participem e pesquisem. Falar ao professor, o que ele está fazendo? Está lá na casa dele, mas ele está falando o que ele quiser? Não, pessoal, alguma vez foi assim? Vamos lá. Seguindo para o próximo, pessoal, Voltaire. Voltaire o Voltaire, as pessoas, né, que aderiram às ideias, né, segundo o Voltaire, ele tinham direitos. E esses direitos, eles são individuais. Né? Eles são direitos individuais. O que são esses direitos individuais? O de cada um. Né? O Voltaire ele tem uma frase que ela diz assim, eu não vou por aqui por causa que eu não quero que vocês fiquem decorando, mas a ideia é, Voltaire diz, eu posso não concordar com aquilo que você está escrevendo, com as suas ideias, mas eu vou defender os seus direitos independente disso. Né? Então, Voltaire, a gente pode entender que esses direitos individuais, hoje em dia, né, como o que, pessoal? Não ouvi? Liberdade de expressão pode ser? Hoje em dia pode ser a liberdade de expressão, né, pessoal? Por que não? Se os indivíduos eles têm direitos, eles têm direito a se expressar, segundo essa concepção iluminista. Né? A liberdade desse indivíduo, ela é sagrada, inclusive para os iluministas. Nada pode interferir nessa individualidade. O contrário, lá do feudo, né? Que o plebeu ele não tinha, né, essa opção de eu não quero seguir, né, diante do acordo que ele fazia ali com o senhor feudal, ele ia ter que passar o resto da sua vida trabalhando. Mas que outros, hoje em dia nós podemos citar como outros direitos do indivíduo, né? Nós podemos falar hoje em liberdade, e não só hoje, mas embasado nessa ideia que vem lá do iluminismo, né? Liberdade religiosa, né? O Voltaire dizia que os direitos do indivíduo, né, como a religião, não devem ser ditadas pelo rei. Por isso existe a república. Para ele não poder ditar aquela, porque você tem a liberdade para escolher na igreja que você vai. Temos e temos um outro exemplo aqui, que é facilmente citado hoje em dia, desses direitos individuais, como, por exemplo, a liberdade de afiliação.
partidária, né? Né? Então aqui eu tenho a liberdade de criar, de me afiliar a um partido que tenha uma expressão diferente da minha, e de criar grupos de classe, como exemplo os sindicatos, né, pessoal? Hoje em dia isso aqui são garantias dos indivíduos, inspiradas aonde? Lá no iluminismo. Beleza? Sim? Não? Como que nós vamos comentar, pessoal? No Facebook vocês vão deixando os seus comentários, mas você, lógico que você pode mandar, compartilhar ali com o seu coleguinha, né, um link onde você pesquisou e tudo mais, independente, né, lembrando, lógico, né, que a gente não vai ficar falando, né, manter a linha, né, pessoal? Manter a linha, tá? Terceiro aqui, Rousseau, galera. A professora, ela cita Rousseau. Quem foi Rousseau? Né? Rousseau, ele fala sobre o contrato social, galera. O que eu posso falar que é um contrato social? Contrato social. Voltando lá naquela ideia do Montesquieu, eu tenho uma esfera do poder que vai julgar. O contrato social, ele diz mais ou menos assim, iguais perante a lei. Isso é o contrato social. No feudalismo, quem julgaria isso? Pessoal? Ou no absolutismo, como que é o caso aqui, né? O iluminismo, ele meio que rompe, né, galera? Com essa ideia de tipo, o rei manda em tudo. Então, num reino onde o rei é absolutista, ou seja, ele manda em tudo, naquelas 3 esferas lá que a gente conversou sobre o Montesquieu. O rei, ele decide em tudo. O rei julga. Perante a lei, sendo o rei que julga, será que um camponês teria o mesmo julgamento de um nobre? Jamais. Né? A não ser que fosse interesse do rei. Mas qual nobre ficaria contra outro nobre defendendo um plebeu? A ideia do contrato social é de que não existe essa diferença. Você é nobre, você é plebeu. Somos seres humanos e, seguindo a lei, somos iguais perante ela. Então, não importa quem é você. Importa a sua atitude perante quem? A lei. Né? Então, num contrato, por exemplo, em que um nobre deixasse de cumprir a sua parte, jamais, né, um rei absolutista daria atenção para aquele plebeu. Aqui não precisamos disso, por isso temos uma esfera do poder independente daqueles que fazem as leis e independente daqueles que executam as ações
para o bem-estar da população. Então, perante a lei, o que? Independe se você é rico ou pobre, independe, hoje em dia, a nossa Constituição deve, né, garantir, é isso que está escrito, que perante a lei está errado não a sua escolha individual. Lembra lá? A sua escolha individual? Está errado aquele que desobedeceu a lei, que burlou a Constituição. Beleza, pessoal? Partindo aqui. Esses são legais de falar, porque eu vejo muita conexão com o que eles propuseram, que é a ideia do enciclopedismo. São duas pessoas, pessoal, o Diderot e o D'Alembert. O Diderot eles vão propor o quê? Que esse mundo racional, esse mundo que não é mais aquela questão do quem eu gosto, quem eu não gosto, né? É uma questão embasada em princípios científicos. O Diderot e o D'Alembert, eles queriam o quê, pessoal? Eles queriam uma ideia aqui, ó, enciclopedismo. E o que seria isso? O acúmulo eu vou melhorar isso aqui, pessoal. O acúmulo do conhecimento técnico. Então, até o momento em que eles viveram, né, século XVIII, a ideia é de que eles acumulassem em grandes volumes o conhecimento, toda a técnica, né? Porque essa é a ideia do iluminismo, né, pessoal? A ideia da ciência, a ideia da técnica, de que e tudo aquilo que a humanidade, e não conseguiram, né, pessoal? Porque aqui estamos falando da Europa, tá, gente? Né? Se você for pensar, e aí, qual foi o iluminismo do Japão, na Índia, em Botsuana? Estamos falando de Europa aqui, tá, galera? Então, aquilo que eles acreditavam que fizesse sentido, o que eles consideravam como conhecimento técnico, científico, né? Eles queriam colocar tudo em uma coisa só, em um livro só, enciclopédia. Hoje em dia tem diversas enciclopédias na internet. Esse nome, inclusive, ele já está até quase que mudando, né? Essa enciclopédia, tem canais aí que já até estão, como que eu posso dizer, internetizando o termo, né? A enciclopédia. E você entra naquele site e você consegue achar falando sobre física, biologia, história, arte, enfim. A ideia que eles tinham é de que se nós vamos pensar de uma maneira técnica, nós temos que ter esse conhecimento guardado, né? E esse conhecimento acumulado, tá aqui o livrão, vai ler. Hoje em dia, talvez, até hoje mesmo, agora falando com essa questão do corona,
isso se transforma, né, pessoal? Esse livro, hoje em dia, são os sites que a gente procura, né? Os museus que existem aí, diversos museus têm hoje em dia visita. Se você digitar na internet assim, visita online museu, você vai, no mínimo uns 30, pessoal. Eu não vou fazer uma lista aqui, eu não vou escrever, mas eu posso deixar aí o link, né, de alguns para vocês conhecerem. Mas enfim, a ideia é o quê? Se já que nós temos que pensar racionalmente, temos que seguir um conjunto de leis, não podemos fazer aquilo que nos dá na telha. Estamos falando dos nobres, né, pessoal? Não estamos falando do plebeu. Então, eu tenho que o quê? Eu tenho que seguir certos princípios, que são as leis. Por isso eu tenho que anotar as minhas leis. Eu tenho que criar um livro das minhas leis, né? Como é que se constrói carruagem? Como é que se observa os astros? Não é, pessoal? A gente... existe o quê? Uma técnica para que isso seja feito, e isso eles queriam acumular. A internet, hoje em dia, talvez seja a maior enciclopédia, né? Porque é o veículo que reúne o maior acúmulo daquilo que até hoje em dia nós produzimos como conhecimento, né, pessoal? E para encerrar, vamos falar daquela atividade que vai valer ponto, né? Ela pede isso lá no centro de mídias, tá, pessoal? Ela pede isso. Eu concordei, eu achei interessante, por causa que essa pesquisa que vocês vão realizar, ela é sobre uma pessoa que, diante de tudo, todos esses direitos, essas garantias, essas técnicas, ela ainda foi excluída do seu tempo, né? A questão aqui é a mulher, né, na Constituição, quando ela fala lá sobre, aqui, ó, pessoal, a declaração, vou apagar tudo aqui. Declaração dos Direitos do Homem. E quando homem, pessoal, aqui não estamos falando de humanidade, viu? Não estamos falando de humanidade. Estamos falando do lá 1789, né, com a Revolução Francesa. Eles estão dizendo aqui homem, homem mesmo, né, o sexo masculino. Eles não estão falando assim que esses direitos, essas leis, essas garantias, elas estão estendidas a toda a população. Elas estão estendidas aos homens, né? E essa figura histórica que foi proposta na aula, a Marie Guzzi, o que vocês irão pesquisar, pessoal? Sobre a vida dela, vocês irão falar com as suas obras, né? Pulei, pessoal. Professor, pulei. Então, você pode falar sobre a infância dela, né? Sobre a família dela, sobre a sua origem, digamos assim, né? O que essa mulher fez? Por que hoje estamos falando sobre ela, né? Em 2019, uma mulher que viveu um período bem anterior ao nosso, certo? Qual a ligação com isso aqui? Pessoal, exatamente isso que vocês vão criar, uma bibliografia. O
que é uma bibliografia? Pessoal, vocês vão reunir os elementos da vida da pessoa, né? Então aqui você vai colocar as origens, né? A origem, as obras, né? Que ela criou, a aceitação, como ela era vista na sua época, né? Como era vista em sua época, né? Vocês vão fazer o quê? Vocês vão fazer esse levantamento biográfico, pessoal, perdão. A gente erra também, tá? Não fica... Ah, professor, você erra, ninguém é máquina, né? Então, vamos fazer um levantamento biográfico, né, da vida dela. Por quê, pessoal? Porque é através desse levantamento biográfico que vocês vão fazer o quê para mim? Produzir um questionamento. Aquilo que essa mulher dizia lá naquela época batia com o pensamento comum da época? Será que essa mulher aqui ela estava falando algo que estava previsto dentro da Declaração dos Direitos do Homem? Ou quando ele diz aqui só homem, eu não estou dizendo humanidade? Então será que aquilo que ela falou era respeitado? Então vocês vão fazer o que é para mim? Vocês vão fazer justamente essa comparação. Se aquilo que ela dizia era aceitável ou não. Essa é a ideia que vocês pesquisem, que foi transmitida lá na aula do CMSP. Né? De que vocês, a partir desta personagem histórica, vocês possam perceber que mesmo numa época em que se está lutando por direito, por liberdade de expressão, enfim, por diversas garantias individuais, será que esta mulher aqui, esta esta cidadã, na verdade, né? Porque estamos falando da Revolução Francesa, né? Então, esta cidadã, será que ela tinha os seus direitos individuais garantidos aqui dentro? Vocês vão pesquisar isso, galera, né? Para você confrontar justamente toda essa ideia de liberdade que está tendo. Será que era liberdade para todo mundo? Né? Esse olhar que a história pode nos propor é justamente esse. Sim, todos em liberdade, o mundo inteiro em liberdade, só uma região do planeta em liberdade. Né? Quais habitantes dessa região estão gozando desses direitos? Pesquisa lá, pessoal. É interessantíssimo as ideias que elas propõem. Tá? Hoje em dia elas são super atuais e produzem o que, pessoal? Um levantamento, né? Uma conclusão. Como, professor? Escreve um textinho para mim. Escreve um textinho assim com, sei lá, 8 linhas. Escreve um textinho para mim assim, fala, professor, na época lá dos direitos do homem, falaram assim, assim, assado, e ela falou assim. Não tem nada a ver, professor, por causa que ela dizia isso, esse dizia o outro. E aí você vai produzindo isso daí, você guarda isso que você produzir, vai lá, igual a gente já falou sobre o portfólio, e daí, quando a gente voltar na escola, a gente conversa de perto, porque eu acho que todos vocês estão com saudade da escola, né, pessoal? Bom, só uma revisão aqui desses principais autores que foram citados na aula, né? E uma ideinha básica aqui sobre a Marie Guzzi, que inclusive, na verdade, esse nome aqui não é um nome de batismo, pessoal. Vocês vão pesquisar, vocês vão achar que legal, né? Esse nome aqui, ela que escolheu para ela mesma, né? Tem os direitos individuais. Que história é essa do meu
Nossa, estou quase contando, pessoal, a história dela aqui para vocês. Vai lá, dá uma pesquisadinha, escreve para mim e guarda naquele portfólio que a gente já conversou. Beleza, pessoal? Vou ficando por aqui. Desculpa se o vídeo ficou muito grande, ficou muito confuso. Vocês podem deixar nos comentários aí as suas dúvidas. A gente vai tentar responder. Procura trocar ideia com o coleguinha. Às vezes ele consegue ter uma outra visão e você vê uma coisa que ele não viu e isso pode ser complementado. Beleza, galera? Mas deixa lá nos comentários que eu vou procurar, de uma maneira geral, assim, a gente vai, podemos criar ali grupos, tópicos de debate, né, com orientação talvez um pouco mais específica, se isso aqui ficou muito vago. A ideia era ser rápido e só fazer uma revisão desses conceitos aqui, para que vocês fossem procurar e conseguissem ter um entendimento melhor da época que essa mulher estava vivendo, né? Pessoal, muito obrigado. Por hoje é só. Valeu!